Boa noite. Neste vídeo do meu professor de economia, eu vou falar do livrão do Piketty, Capital e Ideologia. O primeiro grande livro do Piketty foi o Capital do século XXI, que foi que teve assim, que a parte mais importante foi um estudo da evolução da desigualdade, tanto de renda quanto de patrimônio, principalmente na França, no Reino Unido e nos Estados Unidos, utilizando dados de imposto de renda e de imposto de herança. Até aquele livro chegou a discutir causas da desigualdade, mas a principal novidade, a principal contribuição do debate foi trazer esses números, que é algo que raramente se encontrava. E aí, nesse livro mais atual, que é o Capital e Ideologia, o Piketty tem um propósito um pouco mais ambicioso, que é tanto explicar a história das desigualdades e aí no final propor uma solução. E aí, esse livro começa falando da história de como as sociedades construíam sistemas desiguais e tinha uma ideologia para justificar essa desigualdade, para dizer que a desigualdade era boa para todo mundo. É até algo meio razoavelmente esse propósito, não as explicações, mas esse propósito é até razoavelmente parecido com o que o saudoso Karl Marx já fez lá no século XIX. Bom, aí esse livro do Piketty, Capital e Ideologia, começa primeiro falando da história das chamadas sociedades ternárias, que eram aquelas sociedades que tinha três classes, que era as classes de cima, que era o clero e a nobreza. A nobreza normalmente era com militares. E aí a classe de baixo, composta pela grande maioria dos plebeus. E havia essa justificativa de que esse sistema era necessário porque o clero dava um guia espiritual para as sociedades, a nobreza, que era composta por militares, dava segurança e os plebeus trabalhavam. E aí, depois de entrar em crise, essas sociedades, mesmo antes da Revolução Francesa, já estava diminuindo o percentual de pessoas do clero, da nobreza e tal. Aí, na França, o grande ponto de ruptura foi a Revolução de 1789, embora em outros países também ocorreram transformações gradativas. Aí as sociedades ternárias foi substituído por aquilo que o Piketty chama de sociedades proprietaristas, e houve a substituição dos antigos privilégios de nobreza por direitos de propriedade. Assim, houve uma ruptura, mas na verdade houve uma continuidade, porque os antigos nobres, que tinham até os seus feudos, passaram a ter apenas assim, eles passaram a não ter mais privilégios só por ser barão, conde, duque, visconde ou marquês, mas por ter o antigo feudo deles, passou a ser propriedade deles. E até essa sociedade proprietarista que o Piketty chama pode ser até uma versão tucanada daquilo que o Marx chamava de sociedade burguesa. E aí o Piketty criticou essa ideia de que muitos entusiastas da sociedade proprietarista defendem de que a desigualdade de antigamente da sociedade ternária, do clero e da nobreza era injusta porque era de nascimento, e que a desigualdade da sociedade proprietarista era, era, era justa por ser meritocrática, porque, como eu disse, como houve continuidade entre um sistema e outro, não dá para dizer que toda desigualdade da sociedade proprietarista é fruto da meritocracia. E também, e assim, e mesmo o Piketty disse que também não,
que não é que era 100% injusta a desigualdade da sociedade, da sociedade ternária. Talvez esse esquema de três classes, clero, nobreza e plebeus, pode ter sido importante para dar segurança para a sociedade em determinado momento, mas claro, não, isso e também aqueles mais reacionários dizem que eram boas essas sociedades. É claro que o próprio Piketty fala que argumenta que não concorda, que não concorda, que foi melhor que não continuasse sendo assim. Mas assim, aí ele até usa isso, usa essa ideia de que tinha gente que justificava as desigualdades da sociedade com clero e nobreza, achava bom, mas isso mudou e da mesma forma que atualmente das sociedades proprietaristas, tem gente que justifica, que fala que isso é bom, que é meritocracia, mas que não, a sociedade não precisa ser necessariamente desse jeito. E em termos de concentração de renda e patrimônio na França, que já existe dados há muito tempo, concentração de renda e de patrimônio, uma transição para outra, não caiu absolutamente nada. A concentração de renda em 1800 e 1900, e concentração de renda e patrimônio de 1800 para 1913 estava quase tudo igual. E na França foi até possível fazer isso porque logo quando teve a Revolução Francesa foi instituído um imposto sobre herança, mas o imposto sobre herança com uma alíquota de 1% e nem progressivo era. Só que a utilidade desse imposto acabou sendo fornecer dados para medir como evoluiu o total dos patrimônios da França desde 1800. É um país que tem registro mais antigo. É como foi dito, como a sociedade era proprietarista, considerava a propriedade sagrada. Aí o objetivo desse imposto de herança de 1% não era diminuir os patrimônios dos muito ricos, considerava-se que o direito de herança era sagrado, mas sim apenas arrecadar recursos para manter funcionando um sistema de registro de propriedades. E naquele tempo, e no século XIX, no auge da chamada sociedade proprietarista, achava-se que a propriedade era tão sagrada que não existia sufrágio universal em lugar nenhum do mundo. Nos Estados Unidos, obviamente até 1865 o escravo não votava, e nos Estados Unidos os pretos só adquiriram finalmente o direito ao voto 100 anos depois, ainda em 1965. Aí já na Europa a restrição era feita por renda, só a partir de determinada renda podia votar. Na França, o sufrágio universal masculino foi alcançado em 1871, mas assim, se o sufrágio é masculino, não é tão universal assim. E no Reino Unido, em 1913, só 60% dos homens adultos podiam votar, porque tinha um requisito mínimo de propriedade. Às vezes tinha em outros lugares tinha requisito mínimo de renda, requisito mínimo de propriedade. Aí não era todo mundo que votava, porque achava-se que se estendesse o direito de voto aos não proprietários, acabaria com o direito de propriedade, isso destruiria a economia. Bom, como vocês sabem, no século XX foi adotado o sufrágio universal e nada desses temores aconteceu. Mas aí o livro fala não só do. E outra coisa importante, não só a Grã-Bretanha, até a França, antes de 1870, tinha voto censitário, mas a Suécia, que virou um exemplo de igualdade. A Suécia, antes da Primeira Guerra Mundial, além de ser um país super desigual, também tinha um direito a voto muito restritivo. Bom, aí o livro não falou só da história das sociedades europeias, falou que a história teve a Europa colonizou lugares primeiro na América, aí depois na África e na Ásia, enquanto havia as sociedades proprietaristas na Europa com livre contratos entre supostamente iguais. Nas colônias francesas, britânicas, belgas, na África e na Ásia, havia era trabalho compulsório mesmo.
E também, e aí falou um pouco para frente a história da Índia, que a Índia tinha um sistema de castas, que aí era meio parecido com a história, com as sociedades ternárias da Europa medieval, com o clero, a nobreza. E os ingleses, quando chegaram lá para colonizar, acabaram mantendo esse sistema de castas, aproveitando o sistema de castas para manter a colonização. E aí, depois que a Índia ficou independente, passou a querer fazer algumas políticas compensatórias, até favorecer por políticas afirmativas as pessoas que eram vistas como pessoas das castas mais baixas. Aí já o Japão tinha uma sociedade que poderia ser descrita como feudal até a Revolução Meiji. E aí o Japão, com as suas próprias pernas, introduziu sua forma de sociedade proprietarista, modernizou sem ser colonizado, isso ajudaria o próprio Piketty disse, ajudar a destruir o argumento de que a colonização foi europeia, teria sido necessária para modernizar as sociedades não europeias. O caso do Japão é um contra-exemplo. E o Piketty ainda fala um pouco da China, que tinha um império que durou até 1911. O império, apesar do nome, a gente acha que é uma coisa super poderosa, ele falou assim, que a carga tributária do império chinês era de 2% da renda nacional, ou seja, não dava nem para manter a lei e ordem, que isso tinha que acabar sendo feita por poderes locais. Em contraste que ele mostrou com a França ou com a Grã-Bretanha no século XVIII, que já tinha carga tributária em torno de 10% da renda nacional, que não dava para manter um sistema de educação, saúde, um welfare state, que isso precisava de mais de 30% do PIB, mas já era suficiente para ter um exército, uma polícia, uma justiça para manter a lei e a ordem. Bom, mas aí, como eu falei, como o livro mostrou, no século XIX, na Europa, predominavam as sociedades proprietaristas, com desigualdade enorme, tanto de renda quanto de patrimônio. Ou assim, os 10% mais ricos tinham quase mais de 80% da riqueza nacional, concentrava mais de 40% da renda nacional. E aí algumas iniciativas de imposto de renda, imposto de patrimônio, de herança progressivo começaram a surgir aí lá no começo do século XX, mas o que acelerou mesmo esse movimento foi a Primeira Guerra Mundial. Aí depois do choque causado pelas duas guerras mundiais e pela Grande Depressão, que se seguiu a creche de 1929, houve o que no primeiro mundo, aquilo que o Piketty chamou das sociedades social-democratas, que durou de 1945 até 1980, que alguns autores falam da era de ouro do capitalismo, que foi um momento em que a concentração de renda e a concentração de riqueza achatou, mesmo nos países capitalistas desenvolvidos. E de forma diferente. Nos Estados Unidos começou já com o New Deal do Roosevelt a partir de 1933, na Europa com os partidos socialistas, social-democratas, trabalhistas que chegaram ao poder por meio de eleições. Só que, e até o próprio Piketty fez a ressalva, embora as duas guerras mundiais e a Grande Depressão tenham tido um papel muito importante, não foram os únicos causadores, até porque a Suécia foi que teve a experiência social-democrata mais avançada, e a Suécia ficou neutra e não combateu, não foi atingida por ambas as guerras mundiais. Bom, aí nesse período aí das chamadas sociedades social-democratas de 1945 até 1980, os países buscaram políticas mais igualitaristas de forma diferente. Nos países de língua inglesa, notadamente Estados Unidos e Reino Unido, foi pela tributação progressiva, foram os países com a tributação mais progressiva do mundo, até naquele tempo era até maior do que na Europa continental, chegou a ter a alíquota superior de imposto de renda de mais de 70%, também eram os países que tinham maior alíquota de imposto de herança. Aí já a França apostou apesar de ter sido sempre país do bloco capitalista, apostou nas estatizações, chegou a ter estatizar importantes setores da indústria pesada.
Aí já a Alemanha e os países nórdicos foram mais para o caminho da cogestão, ou seja, nesses países, por lei, as grandes empresas eram obrigadas a ter representantes dos trabalhadores assalariados no conselho de administração. E aí, muitas vezes, desigualdade alta é usada para justificar crescimento, que fala que se tiver desigualdade alta, tem crescimento de qualquer maneira, beneficia até quem está embaixo, fala aquelas metáforas tipo de que o bolo tem que crescer para ser distribuído, ou quando a maré sobe, levanta até os barcos pequenos, tal, mas o que aconteceu foi que o período maior igualitarista da história da América do Norte e da Europa Ocidental também foi o período de maior crescimento do PIB na história desses países. Não, desses subcontinentes aí. E, ou seja, derruba essa história de que tem que ter grande desigualdade para ter crescimento. Mas assim, o próprio Piketty ele não está advogando um retorno a esse período, falando que esse período era um paraíso na Terra, mas só usou esse exemplo para mostrar que sim, é possível. Já houve um período na história de baixa desigualdade e baixo crescimento, um período com sindicatos fortes, com impostos progressivos, quando ricos pagavam muitos impostos. E ele também menciona que as revoluções comunistas e com experiências alternativas ao capitalismo ajudaram a fomentar a social-democracia no mundo capitalista, mas ele muitas vezes se refere ao comunismo, usa termos muito fortes como fracasso, desastre das experiências comunistas. Parece até que ele estava meio que querendo pagar um pedágio aí para esse livro ter um público leitor mais amplo. E, e aí isso mudou. Em 1980, para 1980 teve a Margaret Thatcher no Reino Unido, Reagan nos Estados Unidos, diminuindo os impostos dos mais ricos. E aí acabou virando uma corrida para todo mundo que diminuir os impostos dos ricos, porque quanto mais baixos os ricos pagam, menos os ricos pagam impostos, mais o país conseguia atrair capital. E aí esse esquema foi do imediato pós-guerra foi destruído, aí voltou-se ao que Piketty chama de sociedades neoproprietaristas. Aí a desigualdade disparou nos Estados Unidos e no Reino Unido. Nos Estados Unidos a desigualdade nos anos 2000 já estava no patamar da desigualdade de 1913, e no Reino Unido quase. Já na Europa a desigualdade cresceu um pouco mais lentamente, não cresceu tanto assim. Mas também, assim, mesmo nos Estados Unidos e no Reino Unido, que houve uma forte retomada da desigualdade de renda, sim, também houve retomada da desigualdade de patrimônio, mas a desigualdade de patrimônio não era tão grande quanto era um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, porque um pouco antes da Primeira Guerra Mundial era mais o proprietarismo em estado puro. Aí já nos neoproprietarismo a desigualdade mais alta passou a ser mais relacionada aos CEOs das grandes empresas que recebem salários enormes. Aí, claro, isso acaba ajudando eles a acumularem patrimônio e tudo, mas acaba sendo uma desigualdade mais de renda do que de patrimônio. E também ele fala um pouco do fim do comunismo, que na Rússia, quando acabou a União Soviética, aí o Yeltsin tomou o poder, fez o maior processo de, não foi nem privatização, foi liquidação geral de patrimônio público. Aí a União Soviética, que era um dos países mais igualitários do mundo, até o Piketty fala, não era necessariamente o mais igualitário. O Piketty fala que a União Soviética estava talvez no patamar dos países nórdicos daquele tempo, lá nos anos 80,
Aí depois a Rússia pós-soviética passou a ser um dos países mais desiguais do mundo e o auge disso foi quando o Putin acabou com o imposto de renda progressivo. Lá na Rússia não tem aquela tabela progressiva de imposto de renda. Lá na Rússia qualquer renda paga 13% de imposto de renda, independentemente se for alta ou se for baixa. O da China, que o Partido Comunista ainda dirige grande parte da economia, mas também existe economia capitalista, a desigualdade cresceu muito depois das reformas de 1978, mas não tanto quanto na Rússia. A desigualdade na China, medida pelo Piketty, é maior do que na Europa Ocidental, mas menor do que nos Estados Unidos. Na Rússia é até maior do que nos Estados Unidos. E o Piketty ainda apontou uma coisa aqui interessante que eu nem sabia, curiosidade para mim. Comparando com outros países, outras grandes economias da Ásia, como o Japão, Taiwan e Coreia do Sul, que são esses grandes exemplos de capitalismo na Ásia, a República Popular da China é o único que não tem o imposto de herança. Esses outros países asiáticos têm, alguns até com alíquota superior de 50%, e na China não tem, que assim foi uma herança do período. No período maoísta não tinha imposto de herança porque ninguém nem acumulava patrimônio para passar de herança. Depois a China virou capital. É uma grande discussão social, né, o capitalismo, mas passou a ter práticas capitalistas, muita gente ficou muito rica e mesmo assim a China não adotou um imposto de herança. Ou seja, por incrível que pareça, a China comunista não tem imposto de herança. É, e aí depois de dar esse histórico das desigualdades, como evoluiu, o Piketty começa a apontar possíveis soluções. Piketty aponta corretamente a necessidade de diminuir a desigualdade, não apenas depois do imposto e das tributações, não é apenas tem lá a economia que gera naturalmente a desigualdade, vamos corrigir por imposto e tributação, mas aí o Piketty aponta a necessidade de mesmo antes dos impostos e das transferências, deve haver alguma forma de reduzir a desigualdade de renda e de patrimônio. Aí ele fala que a própria tabela bastante progressiva de imposto de renda já ajuda a diminuir a desigualdade mesmo antes dos impostos e das transferências, porque desestimula os CEOs de grandes empresas a ganhar salários astronômicos. E também ele fala da importância das políticas gerarem oportunidades educacionais iguais. Aí realmente eu gostei muito desse livro, mas eu acho que tem uma falha nesse livro, uma coisa que faltou ele discutir a importância da indústria e da complexidade econômica. E geralmente isso, porque como vocês sabem, eu acompanho bastante os vídeos do Paulo Gala, do André Roncaglia, eles falam bastante. E assim, geralmente os países com menor concentração de renda, menor concentração de patrimônio, que são os países nórdicos, a Alemanha, a França, os Países Baixos, a Suíça, eles também são os países mais industrializados do mundo, tem manufatura muito forte, também tem serviços avançados ligados à manufatura que geram esses empregos de pessoas qualificadas de classe média e por isso que já faz ter uma concentração de renda razoavelmente baixa mesmo antes dos impostos e das transferências, em contraposição a economias apenas de agricultura, mineração e extrativismo, que o dono da terra ou da propriedade onde acontece essas atividades tem a renda enorme e os empregos gerados são pouquíssimos empregos gerados de gente muito qualificada. Tanto que entre os, assim, se for lembrar um exemplo de algum país pouco industrializado com baixa desigualdade, eu só consigo lembrar de Cuba, e ainda assim não é um país totalmente sem indústria, porque até tem uma indústria farmacêutica razoável lá. Mas por isso eu achei que sim, no geral ele foi bom, mas realmente tem uma falha do Piketty em sequer discutir essa questão.
é uma coisa muito boa que eu sei do Piketty, tanto no Capital do século XXI, quanto Capital e Ideologia, é ele dar preferência de falar da participação do 1% no total da renda e do patrimônio, da participação dos 10% de cima, participação dos 50% de baixo, participação dos 40% do meio. É um tipo de indicador muito mais fácil de ser compreendido por um leigo do que o Gini, que é mais complicado explicar como que é calculado o Gini, e além disso o Gini é um número único que não mostra tudo, porque essa forma de mostrar a participação do 1%, do top 1%, do top 10%, ajuda a esclarecer se determinada sociedade é muito desigual, porque tem proprietários muito ricos ou se porque tem uma classe média qualificada, assalariada, que está muito acima do conjunto da população pobre. E aí, depois de discutir a história das desigualdades, o Piketty fala um pouco das coalizões eleitorais que podem ajudar a diminuir essa desigualdade. Ele fala que na era chamada Era Social-Democrata, entre 1945 e 1980, havia um sistema classista nos Estados Unidos e na Europa, em que nos Estados Unidos o Partido Democrata recebia mais votos dos eleitores tanto de baixa renda e baixa instrução, e os republicanos, os eleitores de alta renda e alta instrução. E assim, na França eram os socialistas que recebiam os votos dos eleitores de baixa renda e baixa instrução, e aí os conservadores gaullistas recebiam os votos dos eleitores de alta renda e alta instrução, aí no Reino Unido os trabalhistas recebiam os eleitores de baixa renda e baixa instrução, e aí os conservadores recebiam os eleitores de alta renda e alta instrução, que eram chamadas a polarização classista. Aí uma grande transição começou mais nos Estados Unidos, mas depois até a Europa chegou a convergir para esse sistema também, que é o sistema de duas elites. E aí depois de mais recentemente os republicanos continuaram tendo os votos dos eleitores de alta renda, mas aí os democratas passaram a ter, além de ter os votos das minorias, ter os votos dos eleitores de alta escolaridade. Ou seja, ficou a... E o mesmo aconteceu. Aí foi um processo, foi um pouco mais devagar na Europa, mas essa transição, mas também na França também. Atualmente os gaullistas têm os votos dos eleitores de alta renda e os socialistas mais os votos dos eleitores de alta escolaridade. No Reino Unido também os conservadores, os votos dos eleitores de mais alta renda, e os trabalhistas com os votos dos eleitores de mais alta escolaridade. Aí vocês podem pensar, bom, mas como é que pode isso? As pessoas de alta renda e de alta escolaridade não são as mesmas? Assim, mas mais ou menos, né? Existe uma correlação positiva entre renda e escolaridade, mas não é tanto assim. Pode ter um empresário muito rico que só tem graduação e vota na direita, e ele ganha mais do que um professor doutor universitário que ganha bem, mas não é tão rico quanto o empresário, esse professor doutor que vota nos partidos de esquerda. Aí por isso foi chamado de sistema de duas elites, que tem a elite econômica que vota na direita e a elite intelectual que vota na esquerda. Aí o povão, que não é elite nem econômica nem intelectual, fica, segundo Piketty, existe o risco de ficar abandonado nesse sistema, que aí corre risco de acabar votando em forças políticas sociais, chamadas de social-nativistas, que são grupos políticos de extrema direita, que defendem até uma pauta social, mas só para as pessoas certas, ou seja, para não imigrante, ou seja, para as pessoas que eles consideram certas. E também esses social-nativistas de extrema direita, apesar de ter uma pauta social, não defendem o financiamento delas por impostos progressivos, eles continuam defendendo os ricos também. E como eu disse, apesar de ter dos mais ricos continuarem votando mais na direita,
como os mais escolarizados votam mais na esquerda e existe alguma correlação entre renda e escolaridade, na verdade, mesmo com os mais ricos votando mais na direita, essa polarização diminuiu. Não há um percentual mais tão maior de mais ricos que votam na direita quanto antes e nem um percentual tão mais alto de pobres que votam na esquerda quanto existiam antes. Sendo Piketty até acabou diminuindo a possibilidade de essa nova polarização de duas elites acaba tendo um potencial redistributivo menor do que a polarização classista anterior. E ele ainda mencionou o caso da Polônia. Na Polônia, na verdade, há um sistema realmente classista. Os mais ricos e escolarizados votam no partido de centro-direita e os mais pobres e menos escolarizados votam no partido de extrema-direita. E aí ele mencionou, também fez comparação com as democracias não ocidentais, como a Índia e o Brasil. Na verdade, achei até meio estranho falar que o Brasil é não ocidental, mas tudo bem, né? Ele acha que... Mas tudo bem. Aí ele fala que tanto na Índia e no Brasil aconteceu um fenômeno oposto. Na verdade, havia um sistema de representação, de polarização que não era classista e que evoluiu para um sistema classista. Ele falou na Índia, logo depois que teve a independência, o partido do Congresso, que era o maior partido da Índia e podia ser considerado um partido de centro, tinha votos dos membros de todas as castas. Aí atualmente o partido BJP, que é um partido nacionalista hindu do atual primeiro-ministro Modi, recebe o voto mais de gente das castas mais altas, mas claro, para ter ganho a eleição, obviamente ele teve que ter tido número de votos suficientes das castas mais baixas, mas ele recebe basicamente mais os votos das pessoas das castas mais altas, e aí tanto o partido do Congresso quanto os partidos de esquerda recebem mais votos de gente das castas mais baixas e dos muçulmanos. E aí no Brasil, também o Piketty falou um pouquinho do Brasil, mostrou um caso, falou que o PT, logo depois da redemocratização, ele recebia mais os votos dos trabalhadores urbanos, de funcionários públicos e de intelectuais que haviam feito oposição ao regime militar. Aí o PT, nos anos 80 e 90, nunca teve o voto dos mais ricos, mas tinha um voto que era mais escolarizado do que a média do não eleitor do PT. Aí depois que o Lula virou presidente, aí foi disputar a reeleição em 2006, aí a partir disso o PT passou a ter o voto tanto dos menos ricos, ou seja, os mais pobres, quanto dos menos escolarizados. Aí que foi formado um sistema classista. E aí até isso aí só aconteceu, nas eleições de 2006, 2010, 2014, 2018, embora no gráfico que ele mostrou o auge tenha sido 2010, 2006, 2010, e essa tendência pode estar até arrefecendo um pouco. E aí, por fim, o Piketty apresenta suas soluções. Ele propõe algo que ele chama de socialismo, mas um socialismo bem diferente do socialismo soviético, que os componentes mais importantes seriam um modelo de cogestão semelhante ao que já é aplicado na Alemanha e nos países nórdicos, que é a participação de assalariados no conselho de administração das empresas. Ele defende associações tributárias em que países fazem acordos tanto para fazer um tributo conjunto, quanto para coordenar a tributação mais alta para os mais ricos, tanto o imposto de renda quanto o imposto de patrimônio com alíquotas superiores bem altas, e os países fazerem isso de forma coordenada para evitar que um país que decida cobrar menos impostos ricos atraia todos os capitais. Ele disse que assim, ele não está propondo assim, invadir os países para forçar, vamos invadir você para você cobrar impostos mais altos dos ricos, mas começar a fazer isso através de uniões, assim,
a partir de uniões de comércio e de investimento, só participar dessas uniões de comércio e investimento e de livre circulação de mercadorias e de capitais, se fizer essa harmonização tributária também. Ele diz que esse experimento pode começar na União Europeia, que é já um exemplo avançado de união entre estados nacionais diferentes, e pode servir de exemplo do mundo. Aí, como que os países vão ter vontade de fazer isso? Como pode coordenar todos, no momento de todos os países terem governo de esquerda ao mesmo tempo e decidir voluntariamente fazer? Mas bom, aí já é uma questão mais complicada, ele nem entra em muitos detalhes. Aí, mesmo antes desse livro, depois do Capital do século do Capital do século XXI, o Zizek fez até um comentário meio sarcástico sobre a proposta do Piketty. Ele disse assim que a proposta do Piketty que seria um imposto global sobre grandes fortunas, é tão moderada que chega até a ser utópica, que o Zizek disse que para realmente implementar um imposto global sobre grandes fortunas, isso só seria viável com uma revolução tão impactante quanto uma revolução para acabar com o capitalismo. Bom, e aí outras propostas do Piketty mostradas no Capital e Ideologia, nesse socialismo do Piketty, tá nas políticas de igualdade educacional, que ele mostra que mesmo na França, onde todos os níveis de ensino, do mais básico ao superior, são gratuitos, os estudantes das universidades acabam sendo, na maioria das famílias, mais ricas, porque as escolas dos bairros as escolas públicas dos bairros mais ricos, por ser financiadas por impostos locais, acabam recebendo mais recursos, mesmo o fato de ter tido pais com mais instrução acaba favorecendo no exame de admissão das universidades. Aí ele propõe algumas políticas para ter mais igualdade educacional, e também ele faz uma proposta de dotação inicial, que todo jovem entrando na vida adulta receberia apenas uma única vez uma grande quantidade de dinheiro do Estado, para que ele pudesse ou tanto começar abrindo seu negócio ou fazendo um curso de capacitação para poder competir de igual para igual com os filhos dos ricos. E aí, assim, eu diria que o Piketty talvez ele seja muito parecido com aqueles socialistas utópicos que viveram antes do Marx. Mas, independentemente do que pensa sobre ele teve uma grande importância de colocar em pauta de novo o debate sobre desigualdade na década de 2010, até mesmo entre economistas do mainstream. Ele ajudou muito a criar esse grande movimento, até mesmo no mainstream, que nos anos 90 falar em diminuir desigualdade era até que meio que um palavrão. Às vezes se dizia, não, é importante, desigualdade não tem relevância, o importante é combater a pobreza e não a desigualdade. Bom, no Brasil tem uns gente bem tosca, bem economista bem tosco no mercado financeiro, que ainda não saiu dos anos 90 e fica repetindo esse besterol aí de que o importante é combater a desigualdade, não a pobreza, como se não tivesse uma coisa ligada à outra. Mas no mundo, digamos, não sei se muita gente vai gostar dessa palavra, mas no mundo, digamos, mais civilizado, mesmo os economistas ortodoxos do mainstream já estão colocando o debate da desigualdade na ordem do dia. E eu acredito que o Piketty tenha tido um grande papel, e também é muito importante que eu achei um passo muito grande na década de 2010, a centro-esquerda no mundo ter o Piketty como um dos principais autores. Eu achei que foi uma evolução positiva muito importante na década de 1990, quando o Giddens era um dos caras mais importantes. E até depois no Capital do século XXI, podia falar que o Piketty podia pertencer à centro-esquerda, e talvez até
no Capital Ideologia ele tá já até mais aproximando da esquerda mesmo. Isso não sei, não tem uma resposta definitiva, mas de qualquer forma. Dei um introdutório, eu recomendo que leiam o livro, vale a pena ler esse livro para ter suas opiniões. Aí quem tiver outra opinião sobre esse livro pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, até para divulgar tanto esse vídeo quanto esse canal, quanto o próprio livro, eu gostaria muito que dessem o like e que compartilhassem esse vídeo nas redes sociais.